Saúdo a todos os professores da Escola Dominical com a paz do Senhor. Nesse próximo domingo estaremos estudando a lição de número 1 sobre "E deu dons aos homens". E a nossa verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. O textuário diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. O tema da lição fala sobre dons. A palavra dom, ela no nosso português significa dádiva, presente. E quando nós falamos em dons espirituais, é um recurso extraordinário que o Senhor Jesus Cristo concedeu pelo Espírito à igreja. Isso se referindo a dons espirituais. Mas quando nós vamos para dons ministeriais, é a capacitação extraordinária que o Senhor Jesus Cristo concedeu pelo Espírito à igreja. Então, no primeiro significado da palavra dom, dons espirituais, é recurso. Mas quando nós falamos de dons ministeriais, é capacitação. Então, são essas duas palavrinhas que nós temos que ter cuidado quando falamos de dons espirituais e dons ministeriais. Há três teorias acerca dos dons. A primeira teoria entende que os dons são capacidades naturais que Deus deu aos homens. Por exemplo, um músico, ele tem o dom da música. O médico tem o dom de curar através da ciência. Esta é a primeira teoria acerca dos dons. E ele vai para o campo do natural. A segunda teoria entende que os dons são totalmente sobrenaturais, sem a participação humana. E a terceira teoria, e é bíblica, é que os dons são encarnacionais, ou seja, Deus precisa compartilhar a sua capacidade, os seus recursos com o homem. E ele usa o homem para fazer com que o homem também se torne capacitado para cumprir algum serviço na sua obra. E como eu já disse que essa terceira teoria é bíblica, concorda com ela o nosso textuário. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, os dons são encarnacionais, ou seja, Deus usa o homem para falar com o homem, através da profecia, seja o dom da profecia, seja as línguas, na interpretação das línguas, ou seja, Deus usa o homem para falar com o homem. Assim aconteceu com as Escrituras, ou seja, a Escritura tem a participação divina e a participação humana. Ou seja, a igreja é uma instituição divina e também uma instituição humana. Da mesma forma são os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Romanos 12, 3 a 8, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 7. É bom lembrar que existem três listas acerca dos dons, e uma delas está aqui na leitura bíblica em classe de hoje. E a nossa lição, ela está dividida em três tópicos. O primeiro tópico fala sobre os dons na Bíblia. E o autor da lição, o pastor Elinaldo Renovato, ele fala sobre os dons na Bíblia e começa falando sobre o Antigo Testamento, falando que o Antigo Testamento, os dons espirituais, estavam acessíveis somente
ao povo da antiga aliança e também a um grupo restrito de reis, sacerdotes, profetas e outros. Então, os dons se manifestavam somente em algumas classes privilegiadas. Mas quando vem o Novo Testamento, ela vem numa forma mais dinâmica e aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. E este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4,15, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja. Em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Então, no Novo Testamento, percebemos que os dons estão no lado do dinamismo, ou seja, Deus não restringe os dons somente a um grupo, como era no Antigo Testamento, mas coloca à disposição de todos, conforme nós vemos no movimento pentecostal. Então, no movimento pentecostal, os dons espirituais nas igrejas que nós temos aí pelo Brasil afora, como a Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais ou neopentecostais, a ênfase dessas igrejas é os dons espirituais. Por quê? Porque esses dons espirituais dinamizam o trabalho da igreja, dinamiza a pregação, dinamiza a música, dinamiza o louvor, a adoração, ou seja, é um trabalho mais dinâmico. Por que as igrejas pentecostais têm crescido? Porque têm dado ênfase aos dons espirituais. Se dizia no passado que a igreja, ela podia ser bíblica sem precisar estar com essas situações do pentecostalismo. Isso era pregado pelas igrejas tradicionais. E dizia então que a igreja teria que ter uma doutrina bíblica. Aí vem outro grupo e dizia que a solução para a igreja está na liturgia, ou seja, dizendo que a igreja tem que ter uma liturgia que deve observar à risca o início do horário do culto e o fim dele. Então ficava uma igreja litúrgica, presa a uma liturgia. Aí vem os pentecostais e dizem que nós precisamos não somente de uma liturgia, não somente de uma doutrina bíblica, mas também precisamos da ação do Espírito Santo no meio da igreja. E aí, esses três grupos, nós percebemos que eles estão por aí. Mas os dons espirituais, como já disse, precisam de liberdade no meio da igreja. Porque é dessa forma que a igreja pode cumprir com a sua missão. A Bíblia diz acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Assim falou o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Então, acerca dos dons espirituais, é importantíssimo que a igreja não somente saiba acerca deles, mas também dê lugar aos dons espirituais no seu seio. Porque muitas igrejas estão com a sua liturgia fria, oca, sem vida, porque está faltando a manifestação dos dons espirituais. Essa lição vem nos tirar dessa letargia, dessa conformação com o natural. E precisamos, mais do que nunca, buscar os dons espirituais. O segundo tópico da lição diz: os dons de serviço espirituais e ministeriais. É claro que você não vai ver essa definição na carta de Paulo aos Romanos, nem na carta de Paulo aos Coríntios, nem na carta de Paulo aos Efésios, porque esta definição ela foi colocada aqui pelo pastor comentarista da lição de forma didática, a melhor compreensão nossa no que se refere aos dons que Deus colocou à disposição da igreja. E aqui ele fala sobre os dons relacionados ao serviço cristão. E ele pega Romanos capítulo 12 como referência do seu estudo. Então, acerca do serviço ou ministério, aqui nós temos o ministério diaconal, temos aqui ainda aquele ministério para exortação, encorajamento, o ministério para repartir
presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Então, no que se refere aos dons relacionados ao serviço cristão, nós temos que saber que existem os dons de serviço, ou seja, aquele serviço que eu presto para o meu próximo também é um dom. Tem gente que não tem capacidade para falar em público, outros têm dificuldade de se relacionar no que se refere à profecia. Ele não tem essa capacidade de elocução, ou seja, os dons de locução não estão na sua vida, mas de repente ele se destaca para repartir, para dividir, para presidir, para encorajar alguém, e esta pessoa descobre que ele sente-se alegre com aquilo que ele está fazendo. Então, pode ser um dom que ele tem, que não é de pregar e nem de profetizar, mas é um dom de presidir, de exortar, de encorajar. Então é um dom de serviço, ou seja, todo serviço prestado a Deus em função do próximo também pode ser considerado um dom no que se refere ao nosso estudo dos dons relacionados ao serviço cristão. O segundo ponto da lição fala sobre conhecendo os dons espirituais. Eu creio que, no que se refere aos dons espirituais, como já falei aqui, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons listados em 1 Coríntios, capítulo 12, são palavras de sabedoria, palavras de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, a segunda divisão fala sobre dons espirituais, que não tem nada a ver com dons de serviços. O professor da escola dominical tem que ter o cuidado de separar bem as coisas, ou seja, ele tem que fazer com que a lição ande, porque se ele for ficar preso aos dons de serviços ou preso aos dons espirituais, a lição dele vai ficar parada num desses dois pontos. Então, o autor da lição está mostrando a divisão dos dons na Bíblia. Ele começa falando sobre dons relacionados ao serviço e agora está falando dos dons relacionados aos dons espirituais. E no terceiro item da lição, ele fala acerca dos dons ministeriais. E aí, nesses dons ministeriais, a Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou seja, os 5 dedos da mão. E eu ouvi uma ilustração bem interessante, começando com apóstolos. Então, essa ilustração dizia o seguinte, que este dedo polegar da minha mão direita significa ou tem como relação o dom apostólico. Por que esse dedo se identifica como o dom apostólico? Porque é o dedo do apoio da mão. É onde a mão se apoia. Tente fazer alguma coisa ou algo sem esse dedo. Pegar um martelo, bater com o martelo em alguma coisa, você não consegue sem o dedo polegar direito, porque é o dedo de apoio. Então, Deus colocou na nossa igreja os apóstolos como apoio no nosso ministério. E se existe apóstolo ou não, é uma questão que nós vamos estudar nas próximas lições. O professor tem que ter cuidado para não ficar preso a essa questão também, porque muitos alunos perguntam sobre se existe apostolagem hoje, ele vai querer responder e termina se desviando do foco. Nós temos o segundo dom ministerial, que é o de profeta, identificado como o dedo indicador, aquele dedo que aponta, que indica a direção para a igreja. O terceiro ministério de serviço ou ministerial é o dom de evangelista, que sobressai nos dedos da mão. Porque
A igreja onde tem o ministério evangelístico sobressaindo nas suas atividades tem tudo a crescer. Foi feita uma pesquisa no Brasil e descobriu que as igrejas que mais crescem, as igrejas que dão valor e lugar à palavra, à oração e à evangelização. Ou seja, na igreja que o evangelismo ou evangelista se destaca, ela tende a crescer. Terceiro dom ministerial é pastores, que está andando de lado a lado com o evangelista. Então, o dedo anelar. Esse dedo significa, nesses exemplos, que Deus colocou os pastores para também apoiar o evangelista e o evangelista para apoiar o pastor, e desta forma a igreja vai muito bem. E por último, doutores, indicado com o midinho, o dedo midinho da nossa mão, que embora seja o menor, não é de menos importância na igreja, porque todos eles precisam, nessa questão, os dons ministeriais são importantíssimos e de fundamental importância para o ministério. Tanto o apóstolo como o mestre, todos são de suma importância para a igreja. E é importante dizer aos nossos professores que Efésios 4 fala que quando Jesus ressuscitou, levou cativo o cativeiro, ou seja, esses ministérios são frutos da ressurreição e morte vicária de Cristo no Calvário. Né? É o único capítulo da Bíblia que diz que quando Jesus ressuscitou, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ou seja, o nosso ministério é fruto da obra vicária de Cristo efetuada por nós ali no Calvário. Então, este é o terceiro ponto da lição acerca dos dons ministeriais. E no terceiro ponto da lição, fala sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Por que Corinto era uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, que foi preciso o apóstolo Paulo regular esses dons? Porque existia uma desorganização muito forte no que se refere aos dons espirituais. Um falava, o outro se levantava cobrindo a sua voz, e aí ficava aquela confusão muito grande. O apóstolo Paulo então escreve a sua carta aos Coríntios, dizendo que os dons precisavam de organização, para que a igreja pudesse entender o que estava acontecendo. Então, quando Paulo organiza e informa a igreja como deve ser os dons espirituais manifestar à igreja, ele não tira a espiritualidade, simplesmente ele organiza esses dons, dando essas informações importantes para a igreja ali naquela cidade, mostrando a importância dos dons e a diversidade dos dons, e a autossuficiência humana não pode anular os dons. Então, nesta lição, o apóstolo Paulo fala muito claramente sobre isso. E eu quero destacar aqui o que eu achei importante nessa lição, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, o apóstolo Paulo manda buscar os melhores dons. Isso não significa que sejam superiores aos outros. E também precisamos saber, é claro, que alguns dons se destacam, ou seja, o de profecia, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, os dons de curar, os dons de discernimento de espírito. Esses dons se exteriorizam e são vistos com mais facilidade pela igreja. E nós temos a tendência de querer celebrar culto a essas pessoas que têm os dons de curar, achando que são mais santas
do que nós. E, na verdade, os dons, precisamos entender que não são comprovação e aprovação de conduta, de forma nenhuma. Por exemplo, eu fui usado por Deus para curar alguém. Aí alguém já chega perto de mim e acha que eu sou mais santo do que aquele que simplesmente tem o dom de falar línguas estranhas. E aí começa uma certa idolatria com aquela pessoa que promove a cura. Isso é muito visto lá fora, mas no meio da igreja, os dons, quando se manifestam, não está dizendo que Deus está aprovando conduta, porque muita gente vai ser reprovada no último dia, quando disserem assim: Senhor, profetizamos nós em Teu nome curamos enfermos, em Teu nome expulsamos demônios. Jesus lhes dirá: atrás de mim, pecadores, porque não vos conheço. Estas pessoas curavam, profetizavam e faziam coisas extraordinárias, mas a sua conduta era conduta de pecadores. Então Jesus reprovou estas pessoas não pelo que elas fizeram, mas porque andaram de mão dadas com a iniquidade, apesar de profetizarem, apesar de expulsarem demônios e fazerem sinais e maravilhas. Tudo isso aconteceu não por causa das suas vidas, mas por causa da autoridade do nome de Jesus. Então, todos os dons são importantes para a igreja. Nenhum é melhor ou pior ou inferior a outros. Todos devem aparecer no meio da igreja. Mas nós não seremos julgados pelos nossos dons. Seremos julgados pelo nosso caráter, pelos nossos frutos, ou pelo fruto que nós deixamos aparecer em nossa vida. Então, é muito importante que o professor saiba disso, diferenciar uma coisa da outra. Então, na lição, ainda temos a conclusão, e que é importante que o professor faça com que a lição seja uma lição bíblica, ou seja, que na escola dominical o professor procure dar apoio e fundamento à sua fala na Bíblia, porque já se diz escola bíblica dominical. Então, se é uma escola, é para aprender. E se é bíblica, a Bíblia tem que ser lida. Eu já passei por muitas salas de aulas onde vi professores deixando de ler a Bíblia, falando somente de teorias, de ideias, ideologias, teologias, sem fazer a leitura da Bíblia. Nós estamos aqui fazendo uma aula, né? Uma aula virtual, mas na sala de aula o professor deve dinamizar a sua sala, a sua classe, lendo os versículos que estão na Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, com a participação dos alunos e também com a leitura da Bíblia. E dessa forma ele pode fundamentar a sua lição com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então estas são as minhas palavras. Deus abençoe a todos os nossos professores e na próxima semana estaremos comentando a lição de número 2 e convidamos você para nos acompanhar nesta escola bíblica dominical virtual. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.